Itens tão roubados que você explodiu o inimigo com um clique. Campeão com mais de 90% de taxa de banimento. Ultimate que duplicava o seu aliado. Esse era o antigo League of Legends. E nesse vídeo vamos voltar no tempo para lembrar como tudo começou. Mas antes eu vou te mostrar como que você pode trabalhar de casa produzindo vídeos de altíssima qualidade e ganhando em dólar. O Editor de Respeito é o treinamento mais completo para quem quer dominar a edição de vídeo, criar roteiros que prendem a audiência e crescer de verdade no YouTube e TikTok. Você vai ter acesso a uma formação completa com aulas que seguem uma sequência lógica do básico até o avançado. E se ficar com dúvida, o nosso suporte te responde de forma rápida e direta para você não travar no meio do caminho. O link para você começar hoje mesmo é o primeiro aqui na descrição. E agora, sobe na mochila e vamos lá! Nos primeiros anos do League, os itens eram tão quebrados quanto os campeões. Para começar, não havia limite de poções. Você podia comprar quantas quisesse, ia pra lane e ficava lá com sustain praticamente infinito. Depois, a Riot tentou consertar. Limitou o número de poções para 5 no inventário, mas a galera passou a usar o frasco cristalino. Ele recuperava 120 de HP e 60 de mana, e não contava no limite de poções. Então você comprava o frasco mais 5 poções. Seu sustain continuava absurdo. Também existiam poções de mana e praticamente todo mundo comprava, a não ser que seu campeão usasse energia ou não tivesse mana. Ah, e as poções custavam apenas 35 de ouro. Hoje, uma poção custa 50. Até em Summoner's Rift a inflação chegou. Mas o consumível mais absurdo era o Elixir da Fortitude. Ele dava 15 de AD, aumentava seu HP na hora e podia ser usado em qualquer nível. Era mais forte que a lâmina de Doran e custava menos. Campeões como Riven, Zed e Talon começavam a partida só com Elixir e poções, sem nenhum item. Chegavam na lane e já davam a win. Se você não esperava, morria antes de entender o que aconteceu. Naquela época, o jungler começava com bota e poções. O machete do caçador não existia. Fazer os campos era um inferno. Você quase morria pros monstros mesmo com o smite. Outro item quebrado era a dançarina fantasma. Ela oferecia 20% de dodge, um atributo que hoje não existe mais no jogo. Além dela, tinha a Ninja Tab, que dava 12%. Imagina jogar de ADC contra um top laner com Ninja Tab e dançarina. Você dava um auto-ataque, ele desviava. Dava outro, ele desviava de novo. Parecia hack. A Riot removeu o dodge em 2012 porque era impossível de balancear. As botas tinham upgrades que não existem mais: furor, capitão, distorção, aceleração e home guard. Cada um com um efeito diferente. Você escolhia qual comprar dependendo do seu campeão e da situação. Mas o Home Guard era o mais usado e o mais roubado. Você saía da base voando e se desse TP, chegava no destino ainda voando. Alguns itens foram completamente removidos do jogo. DFG é o mais famoso deles. O queridinho de campeões AP como LeBlanc e Ahri. O item causava 15% do HP máximo do inimigo como dano mágico. E ainda amplificava todo o dano que você desse nos próximos segundos. O combo das habilidades junto do DFG era basicamente como deletar alguém do mapa. A Riot removeu o item em 2015. A versão AD do Mejais, Espada do Oculto, também foi pro saco. Você ganhava stacks ao pegar abates, mas se morresse, perdia metade. A Riot removeu o item porque se você conseguisse algumas kills, ficava impossível de parar. E tem mais um detalhe que é simplesmente ridículo: não existia botão de desfazer. Se você comprasse o item errado, tinha que vender e perder ouro. Comprou um cristal de mana em vez de espada longa, perdeu 100 de ouro. Problema seu. O botão de desfazer só foi adicionado em julho de 2013. Oh my god, I just sold my BT. Because I thought it was the red pot. E se você achou os itens bizarros, espera até ver os campeões.
A passiva do Zilean dava 8% de experiência a mais para todos os aliados. Com ela, você chegava ao nível 2 antes do adversário, logo na primeira wave. O que também mudou, antes era point and click, era só clicar no alvo e a bomba grudava. O Jax era tão roubado que podia divar na fonte. Ele combinava itens que davam dodge com o E dele, que aumentava a chance de desvio. Assim, ele podia desviar de ataques da fonte. O Mastery Full AP era completamente bizarro. Naquela época, o Q dele escalava com 100% do AP. Cada off-strike parecia um tiro de canhão, e se buildasse DFG, deletava o alvo num clique. Mas não para por aí. Quando a ultimate estava ativada, pegar um abate resetava o tempo de recarga de todas as habilidades básicas. Na prática, você ficava martelando o Q e pegava pentakill solo. And now Genji's here as well. With the Zhonya's Argos out on the edge of the fight. One more Alpha Strike. He can get another triple here. That is one. Oh, the Master Yi, Penta. That's a triple. That's a quadra. And the chase. Pentakill! Pentakill! Teve uma época em que o Kassadin era banido em praticamente todos os jogos, tanto na solo kill quanto no competitivo. O Q dele, no nível máximo, dava silence por 2,5 segundos. Um assassino com silence de 2,5 segundos em uma habilidade point and click. Pra piorar, o alcance da ultimate era bem maior que hoje. Sua taxa de ban ficava acima de 90% em todas as filas. E pra quem não lembra do quão absurdo ele era, vamos rever o famoso backdoor do X-Pac. And they're just going to pile straight up towards those super minions in the base. You can see it coming in there. Peke is desperately on towards the Nexus. Kevin is going to be able to get on towards him. He's trying to do it, but meanwhile they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Peke is trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe. He's very low on health right now. They're pushing on the Nexus to his Peke managed to get it. I do not believe it. Peke's stuck in there. Catching it. Takes down the Nexus. But now he can go crazy. A Soraka antiga podia dar mana para os aliados e se curar também. Ah, e essa era a aparência dela no começo. Olha que coisa maravilhosa. Ao maximizar o Q, o Twitch podia ficar invisível por 1 minuto, sem ser revelado ao chegar perto dos oponentes. Assim como a Evelynn, a galera fazia capa de fogo e assistia o HP dos inimigos descer. E quem aí é das antigas e não lembra do Sion Full AP? Naquela época, o Q dele atordoava e causava dano mágico. O Shield também causava dano mágico ao explodir. Quem gostava de jogar de Sion AP no mid era o Kami. A call da Cade Stars. Barão sendo executado pela equipe da Cade Stars. O Lupe tem ultimate, tem tornado. Ele pode jogar todo mundo pra longe 2 vezes. Barão sendo feito aos poucos, vai tentar entrar. Fica com a equipe da Spain. O Kami roubou o Barão e eliminou a revolta. O Leco também consegue uma. 2-0 para a equipe da PEN. A Fiora antiga tinha uma ultimate completamente diferente. Ela ficava invulnerável e atacava o inimigo. Se tivesse vários campeões próximos, ela atacava todos. Era quase a mesma coisa que o Q do Mastery. Antes do rework, o Yorick tinha uma ult completamente diferente. Ele criava um clone de um aliado. Se o aliado morresse enquanto a ult estivesse ativa, ele continuava vivo como fantasma por alguns segundos, atacando e usando habilidades normalmente. Você ultava o carry do time, ele morria na teamfight, mas continuava causando dano como se nada tivesse acontecido. E o Urgot antigo? O alcance dele era tão absurdo que você tomava o dano sem entender de onde vinha. A ult era uma das mais bizarras do jogo. Ele trocava de lugar com o campeão inimigo. Se você usasse bem, puxava o ADC pra dentro do seu time e ele morria na hora. Se usasse mal, puxava o jungler inimigo pra dentro do pit do Baron e entregava o objetivo de bandeja. Hoje, o League é outro jogo. Campeões foram atualizados, os gráficos são melhores e é bem mais competitivo. Mas quem jogou naquela época sabe que toda aquela bagunça era o que deixava o jogo tão divertido. Comenta aí se você jogou nessa época e o que faltou nesse vídeo. Quem sabe a gente não faz uma parte 3. E se você ainda não entrou, o editor de respeito tá no primeiro link da descrição. Agora, não deixa de assistir esse vídeo que tá passando do meu ladinho, que é a parte 1 do antigo League of Legends. Lá eu falo sobre os modos antigos, o mapa e muito mais coisa. Clica nele pra assistir, eu te vejo lá, um forte abraço, falou!